Nesse vídeo aqui, eu quero te trazer vários detalhes a respeito das units, porque eu sei que ainda há muita dúvida a respeito dessa classe de ação. Será que é ação? Será que não é? É sobre isso que a gente vai tratar nesse vídeo. Vem comigo. Olha, se tem um assunto que acabou afetando os investidores nesse ano, foi o que constou do manual do Revar, que é aquele aplicativo de imposto de renda gratuito da Receita Federal, que teria afastado as units da interpretação como sendo ação e, por conta disso, retirou a isenção. Que isenção não? Aquela de 20 mil. Olha só a notícia. Manual do Revar reforça interpretação da Receita Federal. Ganhos com units não contam com isenção de 20 mil. O que isso significa para quem está começando agora? Significa o seguinte, basicamente, no Brasil, nós temos as seguintes classes de ações. A ação ordinária, que tem o final 3. A ação preferencial, que pode ter o final 4, 5, 6. E ainda temos a Unit, que tem final 11, assim como os fundos imobiliários. Perfeito? Com relação às ações preferenciais e às ações ordinárias, no Brasil, quando você faz uma venda com lucro de ações brasileiras, só as ações que vale isso, você vai se beneficiar de uma isenção se você vender até 20 mil no mês. 20 mil é o máximo. Eu não estou falando do lucro de 20 mil, eu estou falando do volume em vendas de 20 mil. E não pode ser day trade. Aí eu não vou pagar aqueles 15% de imposto sobre ganho de capital na Bolsa de Valores. E, como não havia nenhum tipo de entendimento explícito, claro a respeito das units, se fazia uma interpretação extensiva, estendia essa isenção para a unit, porque afinal de contas, a unit nada mais é que um pacote de ações ordinárias e preferenciais. E esse pacote, inclusive, é conversível em ações ordinárias e preferenciais, como a gente vai ver. Então, nada mais justo do que também submeter essa isenção. Só que não, porque a Receita Federal reforçou isso no Manual do Revar, como a gente viu aqui, dizendo que, como a isenção no direito tributário não admite interpretação ampliativa ou extensiva, é restritiva, o conceito tem que ser restrito a ações propriamente ditas, então entendeu-se que a unit fica de fora. Claro, né? Claro, o Estado quer arrecadar mais. Então isso gerou um problema, porque muita gente comprou unit sem pensar nisso. E aí ficou a dúvida. Luan, eu mantenho as units? Vale a pena, não vale a pena? Primeiro vamos entender o que significa a unit. Por que ela existe? E olha só, aqui no site da B3, você tem as units da Bolsa de Valores. Então aqui algumas empresas, né, que possuem as units. Alupar, BR Partners, BTG, Santander, Sanepar. E o que é a unit? Ó, finalzinho 11, Alup 11, BRBI 11 e assim sucessivamente. É um pacote, uma composição de ações. Geralmente é uma ordinária e 2, 3 ou 4 preferenciais. Por quê? Porque a ideia da Unity não é te dar tantas ordinárias. A única exceção aqui, que é 1 para 1, é o Santander, que é uma ordinária e uma preferencial. E por que eu disse que a ideia não é dar tanta ordinária assim para os investidores minoritários? Porque, voltando um pouquinho no tempo, no começo dos anos 2000, o Unibanco, não Itaú Unibanco, Unibanco, foi comprado pelo Itaú, o Unibanco ele foi o primeiro a criar essa classe de ação chamada Unity. Então, a jabuticaba brasileira, assim como o juros sobre capital próprio. Uma jabuticaba brasileira, algo específico só do país. E por que ele criou? Uma empresa familiar que queria expandir, queria crescer, captar recursos para crescer, mas sem perder o controle. Porque o que acontece? A ação ordinária é a ação que dá direito a voto, então te dá controle, se você tem 50% mais um de ações ordinárias. Só que a ação preferencial não te dá direito a voto, pode te dar direito ao recebimento de mais dividendos, preferência no recebimento de dividendos ou até outras vantagens, mas não te dá direito a voto. Então, a preferencial é a maneira do quê? De você captar recurso para crescer sem perder o controle. E aí a Unity foi pensada nesse sentido. Deu criar uma composição que tem ordinárias também, só que tem uma concentração maior, com exceção aqui do Santander, de preferenciais. E assim, eu criaria uma forma de captar recursos sem perder o controle. Porque é empresa de família, a família não quer perder o controle. Ela quer crescer, mas não quer perder o controle. Então eu acabo transferindo para terceiros os direitos econômicos das ações, mas mantenho os direitos políticos de decisão nas ordinárias. Eu acabo fazendo com que a liquidez das ações ordinárias fique muito baixa. Por quê? Porque a liquidez vai ser drenada para essas units. Como acontece em qualquer empresa que tem unit. A liquidez vai para as units. A tal ponto de as casas de análise e bancos de investimento só realizarem a cobertura das units. Você não vai ver a cobertura de preferencial tão pouco ordinária quando tem a unit. Então olha só, peguei aqui alguns exemplos. Sanepar. Qual é a liquidez da SAPR11? Aqui no investidor 10 eu clico em empresa. Liquidez, 52 milhões de reais. Ó, Klabin 11, 85 milhões. Santander, 77 milhões. Tá vendo que é tudo acima de 50 milhões? E BTG, só como último exemplo, liquidez,
quase 400 milhões. Agora eu vou pegar só um exemplo aqui, de Sanepar 3, empresa, liquidez 1 milhão, 1 milhãozinho só. E a 4, quase 8 milhões. Então veja que você vai encontrar isso com todas essas ações. Tem Unity, ela drena a liquidez. Só que tem um detalhe, a Unity, para ela existir, ela precisa estar em um segmento de listagem na B3 que é muito bom, que é o nível 2 de governança corporativa. O que acontece? Lembra dos segmentos de listagem, que são os níveis de governança corporativa? Porque a lei das sociedades anônimas traz ali requisitos básicos de boa governança, como por exemplo, o tag along de 80% para as ações ordinárias só. Só que a B3 falou isso é muito pouco, então eu vou estender isso criando níveis, até como forma de melhorar a reputação da empresa na bolsa de valores. E aí nós temos o nível básico, que é o que está lá na lei das SA, temos o nível 1, que é meio fraquinho, e os bons são nível 2 e novo mercado. O nível 2 é onde tem as units, que é onde tanto as ações ordinárias quanto as preferenciais possuem tag along. Já no novo mercado, só pode ter ação ordinária. Mas assim, estando no nível 2, já está bom. O ideal é no novo mercado, mas também não garante nada, porque várias empresas aí do novo mercado cometeram fraudes, né? Americanas e IRB, por exemplo. É uma proteção a mais, só que eu preciso pelo menos tag along, o que tem no nível 2. Então assim, as empresas que estão no nível 2 e possuem, não é que automaticamente está no nível 2 você vai ter unit, não. Mas para ter unit tem que estar no nível 2. Então tá tudo certo essas empresas, tudo tranquilo. E aí, qual que é a vantagem da Unity para você, investidor minoritário? A vantagem é a liquidez, basicamente. Ah, Luan, mas eu não ligo muito para liquidez. Vamos lá. Eu já falei isso em outro vídeo. Vamos lembrar do tripézinho em qualquer análise de investimento? Eu preciso olhar para a liquidez, para o risco e para os retornos. Eu tenho que tentar equilibrar esses três. Por quê? Se eu quero mais retorno, geralmente eu tenho que correr mais risco e eventualmente sacrificar a liquidez. Se eu quero mais segurança, eu tenho que correr menos risco, eu sacrifico o retorno, e aí eu tenho mais liquidez. E assim eu vou equilibrando. Só que aí tem um detalhe. Na bolsa de valores, o mercado não remunera a baixa liquidez das ações ordinárias, principalmente, e as preferenciais dessas empresas que têm units. Não te remunera, não te recompensa, não te dá um prêmio de liquidez. Por que que não? Porque veja, qual seria a lógica? A lógica seria a ação ordinária preferencial, por ter menor liquidez que uma unit, ter múltiplos mais altos. Não seria essa a lógica? Mas não é assim. Porque olha só a preferencial, que já tem uma liquidez bacaninha. Ela tem um indicador preço sobre valor patrimonial de 0,92. Já a unit, 0,93. Ela é mais cara. Não era para ser assim. Eventualmente, a ação ordinária pode ficar um pouco mais cara em dados momentos, mas no geral, você vai ver que a unit mais líquida acaba sendo um pouco mais cara. Então é estranho isso. Isso mostra que o mercado geralmente não premia liquidez mais baixa. Então, para você investidor, o melhor a se fazer, obviamente, é sempre optar pela ação mais líquida, desde que você não tenha desvantagens consideráveis. E no caso das units, a gente já vai tratar um pouco mais a respeito da isenção de 20 mil, mas elas têm aqui um mecanismo que é a conversibilidade nas ações que compõem a unit. Então, uma Sanepar. A Sanepar, uma SAPR11 significa uma ação ordinária e 4 preferenciais. Então eu posso converter, isso tem previsão no estatuto, eu posso converter junto à corretora, onde eu estou investindo em Sanepar, por exemplo, as minhas units em uma ordinária mais 4 preferenciais. Geralmente tem um custo aí que eu estava olhando de 10 centavos por cada unit convertida aqui. Então você vai ter esse custo para fazer a conversão. Então só vale a pena se a sua pretensão é fazer uma venda e se beneficiar dessa isenção de 20 mil. Porque daí se eu fizer a conversão, aí sim eu vou ter aqui o benefício dos 20 mil que a gente falou, porque aí eu vou ter transformado em ações. Essa previsão tem nos estatutos. Então aqui, por exemplo, da Klabin, exceto nas hipóteses previstas nos parágrafos 2º e 3º, o titular de units tem o direito de, a qualquer tempo, solicitar à instituição financeira emissora e escrituradora o cancelamento das units e a entrega das respectivas ações depositadas. Exemplo da Klabin. Exemplo do BTG Pactual. O titular dos units terá o direito de a qualquer tempo solicitar à instituição financeira depositada, ou seja, fazer a conversão. Então você tem esse direito. É isso que torna estranho esse entendimento da Receita Federal, porque eu posso converter a qualquer tempo, mas enfim, é o que existe. Então eu estava refletindo muito a respeito dessa questão da isenção dos 20 mil e cheguei à seguinte conclusão. Se o investidor tem muito dinheiro, ou o investidor que tem ambição de se tornar um grande investidor, está aportando muito, vai colocar muito dinheiro, ele deveria optar pela liquidez. Porque a liquidez parece relevante agora que a gente está comprando, está montando patrimônio. A liquidez parece relevante na hora da entrada, mas é um problema na hora da saída. O Barsi perdeu o dinheiro com fundos imobiliários, por quê? Porque ele teve dificuldade na hora da saída, de fazer a venda. A liquidez significa você poder sair sem perder dinheiro, ter liberdade de sair sem perder dinheiro. Ah, mas eu não compro pensando em venda. Eu dou o mesmo exemplo. Você não se casa pensando em divórcio. Ninguém sabe o que vai acontecer, eventualmente você pode necessitar fazer isso. E aí você comprar uma ação ilíquida
que são a maioria dessas ordinárias, dessas ações que tem units, que a liquidez foi drenada, você vai ter problema se um dia você tiver que vender. Então, ou você pega a preferencial quando tem uma liquidez boa, tipo uma Sanepar, ou você vai para a unit, ou então você nem investe nesse tipo de ação que tem unit, por conta da liquidez. A liquidez é importantíssima. No começo da minha jornada, eu ignorava a liquidez, mas depois eu vi o quanto ela é importante. Ela é sua liberdade na bolsa de valores. A ausência de liquidez é um casamento, é quase uma prisão. Enquanto você é pequeno, tudo bem, aporta pouco, mas será que a sua pretensão é ser pequeno a vida toda? E se você que tem muito dinheiro, é pior ainda a sua situação. A Unity deveria ser preferível. Até porque se você é muito grande, a isenção de 20 mil é um tanto quanto irrelevante, se você é muito grande. Ah, mas essa isenção vai ser reajustada pela inflação, né? Vai acompanhar. Ih, já faz muito tempo que essa isenção aí, ninguém reajusta. Então eu não acredito muito nisso. E se eu quiser me beneficiar da isenção de 20 mil, eu posso fazer a conversão junto à corretora no limite dos 20 mil. Então eu tenho uma posição de 200 mil em Unity, 300 mil em Unity. E aí eu quero fazer uma venda parcialzinha, sei lá qual é o motivo, para fins tributários, sei lá, ou só para pegar uma parte desse recurso e comprar uma outra ação que eu queira comprar. Eu faço a conversão, pago lá a taxa da corretora, pego esses 19, 20 mil da venda que eu vou fazer na sequência e pronto. Porque, vamos lá, se eu estou vendendo geralmente com esse viés de me beneficiar da isenção de 20 mil, é porque provavelmente eu estou no mercado de alta. E no mercado de alta, com muita liquidez, eu não vou ter dificuldade de vender a ação no preço que eu quero, sem perder dinheiro. O problema é se eu estiver no momento em que eu tenho que vender tudo muito rápido, por alguma urgência, sei lá qual motivo, não vou ficar aqui elencando, a vida é imprevisível. E aí, se eu tiver que fazer isso correndo, aí que eu perco dinheiro se não tiver liquidez. Porque se tiver liquidez, aí eu consigo vender no preço que é justo, que está ali no mercado. E aí a Unity vai ser a sua salvação para não perder muito dinheiro numa venda rápida, precoce que você tem que fazer por qualquer motivo. Então, eu refleti muito sobre esse assunto e concluí que na maioria dos casos vai ser melhor você ter a Unity, né? Olhando aqui para ações que têm o Unity. Seja porque você quer se tornar um investidor grande, seja porque você tem muito dinheiro investido, seja porque você pode converter depois as Units em ações para se beneficiar da isenção de 20 mil, que dificilmente vai ser reajustada tão cedo. Lembrando que a Unity, os prejuízos podem ser compensados com os lucros das ações, normal. É só a isenção que fica de fora. Agora, se a ação preferencial tiver boa liquidez como a Sanepar, aí eu fico com a preferencial. Ah, Luan, mas eu tenho Unity. Preciso trocar agora? Não precisa correr na troca. Não precisa fazer essa troca na correria. Pode só comprar de novo, quando for comprar as ações preferenciais, porque se um dia você tiver que vender no limite de isenção, você vai converter essa unit em ação ordinária e preferencial para fazer a sua venda. E você controla o tanto que você vai cancelar de unit. Precisa cancelar tudo. então, pensando em todos esses mecanismos, pensando nessa importância da liquidez, essa seria a conclusão. Eu penso que essa seria a melhor orientação para todos os investidores. Salvo mesmo se você for muito pequenininho. E aí isso é muito relativo, né? E você não tem ambição de se tornar muito grande. Aí tudo bem. Aí tudo bem. Aí você não precisa ir para a Unity. Que para você, essa venda de 20 mil vai ser muito importante. Mas lembrando que você tem esse mecanismo da conversibilidade. Então isso te protege também. Então, aqui, esse vídeo é mais para reforçar o seguinte. Não ignore a importância da liquidez. Não ignore a importância do tag along. Porque quando tudo tá dando certo, quando tudo tá lindo, essas duas coisas parecem irrelevantes. É igual seguro, né? Ah, tô pagando lá seguro. Parece idiota, parece besta até acontecer algo ruim. É esse pensamento que deveria estar mais presente na nossa vida como investidor. Então a Unity, entenda, não é uma sacanagem. É sim uma jabuticaba brasileira, mas não é uma sacanagem. É só um mecanismo que as empresas familiares, principalmente, encontraram para captar recursos sem passar controle, sem diluir controle ou ter risco de perder controle. E elas representam ações. Mas a Receita Federal, com esse entendimento sacaninha, né, entende que não. Mas eu posso converter e aí eu vou me beneficiar depois da conversão. Então, é uma forma. Claro, adiciona um custo para o investidor, porque na conversão eu preciso pagar os 10 centavos por ação ali. Mas, enfim, essa é a realidade. Eu queria tratar um pouco mais a respeito desse assunto para te trazer um pouco mais de clareza, para você tomar uma decisão mais consciente. Eu penso que essa seja a melhor orientação, o melhor caminho para o investidor tomar. Lembrando que análises aprofundadas de diversas empresas você vai encontrar aqui na comunidade FMI. Olha só, eu trouxe um vídeo sobre BTG Pactual, uma análise completa, um vídeo sobre Apvida, tem uma pegadinha aqui no indicador preço-valor patrimonial, falei sobre a Unifique, falei sobre a Embraer, Petro Recôncavo, várias empresas que o pessoal tem dúvida aí. Tudo sugestão de membro e também ideias da minha cabeça. Tem aqui o e-book, método dividendo permanente, tem os meus relatórios de análise de fundos imobiliários, ações e planilha de valor intrínseco, e tem o meu curso Formação Virar Investing e o método dividendo permanente para quem quer uma gestão mais passiva do seu portfólio, e diversos outros conteúdos. Tudo que o investidor pessoa física precisa está aqui na minha comunidade Formação Virar Investing. Teste por 7 dias grátis. O link vai estar na descrição e no primeiro comentário fixado e o QR Code na tela. Na prática, vai dar mais ou menos R$ 2 por dia
e você vai ter todo esse conteúdo que vai te auxiliar na tomada de decisões de investimento ao longo da sua jornada. De novo, o link aqui embaixo. Mas e aí, o que você tem feito em relação às units? Conta aqui pra mim, eu quero saber o que o pessoal tá fazendo em relação a essa classe de ativo. E aqui em cima eu vou deixar um vídeo para você, onde eu falo sobre algumas limitações do método do Bazin de preço teto das ações.